Fala aí pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um café com câmara. Me desculpem aqui pelo tropeço. Vamos conversar um pouquinho e hoje eu tenho excelentes notícias a dividir com os senhores. Portanto, sei que já está um pouquinho. Deixa eu só tomar um pouco desse meu café aqui. Obrigado. Já não está tão cedo assim, o dia já está se iniciando, tem algumas questões para resolver. O dia hoje é bastante promissor, tenho bastante fé que muita coisa boa vai acontecer. Mas ontem à noite eu tive uma confirmação que me deixou bastante triste, além daquela que tive visualmente lá no Araúna, então eu quero dividi-las com os senhores. Quais sejam? Vamos lá. Ofícios, requerimentos de informação, diário oficial, comunicação escrita, tantas quanto necessárias foram encaminhadas ao gabinete do prefeito e 99,999% delas foram desprezadas, foram engavetadas, foram amassadas e jogadas no lixo, foram desconsideradas por parte daquele que deveria dar as respostas à sociedade, tanto para este que vos fala antes de ter um cargo eletivo e após ter subtraído, ter tido surrupiado o cargo eletivo que os senhores me concederam. Então, nunca foi hábito do Poder Executivo estar respondendo a ofícios, requerimentos de informação e qualquer outra documentação formal e escrita, seja ela eletrônica, seja ela no bom e velho papel e caneta. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu sei que muitos me apontam ainda como uma pessoa que fala muito, que causa muita polêmica, mas afirmo a vocês, dá certo, dá certo. A metodologia é infinitamente melhor do que a que pode-se dizer adequada, os métodos tradicionais. Aquele leriado lá na Câmara, onde aquele advogado dos cabelos grisalhos fica lendo lá os requerimentos, as indicações feitas por parte dos nobres parlamentares ao excelentíssimo senhor semideus prefeito, tudo aquilo é muito bonito, tudo aquilo traz um aspecto de formalidade que pode até enganar alguns. Eu aprendi pela dor na prática de que isso, infelizmente, por parte desses que está aí, não funciona. Portanto, eu sempre me posicionei dessa forma. Graças a Deus temos aí hoje internet e bons celulares, que é muito simples. Você vê uma coisa errada, filma, joga na internet. Se você falou de mais ou de menos, venha depois, se retrate, corrija alguma coisa e a informação está aí disponível para os senhores. Eu bati muito nessa questão da negligência para com a instituição APAE. Eu fui ácido, fui pontiagudo e não medi as palavras para criticar aquele que deveria ser o que mais zelo por aquela instituição deveria ter, a instituição que cuida das nossas crianças. Então eu critiquei o prefeito inúmeras vezes, ontem mesmo acredito que eu tenha colocado alguns stories pedindo a opinião de vocês sobre a conduta do prefeito em não repassar o recurso que é de direito da APAE, haja vista que esse recurso ele está fundamentado em lei municipal, votada e aprovada pelos vereadores. Aí eu vou chamar de vereadores porque aprovar recurso para a APAE não é atitude de pateta, é uma atitude muito nobre, Poderiam ter aprovado muito mais, mas tudo bem, aprovaram, já houve um acréscimo. E esse recurso eu tenho certeza que estava fazendo falta até 10 dias atrás. E eu tomei ciência ontem de que esse recurso foi pago pelo excelentíssimo senhor prefeito. E então eu venho trazer informação e novamente não venho parabenizar o prefeito porque ele não fez mais do que obrigação, até porque ele destinou 100 mil reais que haveriam de ser destinados para a APAE, mas em contrapartida, 2 ou 3 profissionais que
que eram pagos pelo município e davam suporte lá na referida associação já não são mais oferecidos pelo poder público. Ou seja, eu dou de um lado e tiro de outro. Mas o importante é que os R$ 100.000 chegou lá na PAI. A situação da associação ainda é delicada e eu entendo que R$ 100.000 para a APAI ainda é muito pouco. Ah, Tiago, você quer que faça mais? Quero. Ah, não tem dinheiro? Tem sim. Tem dinheiro sim. Ah, Tiago, você falou do Aguatur, do Proguapé. Pessoal, eu não sou contra nenhuma das duas associações. Disse isso inúmeras vezes. Repeti, votei a favor de repasses a serem feitos lá para o Proguapé. Entretanto, todavia não mais obstante, é aquilo que eu sempre digo aos senhores, questão de prioridade. O que é mais importante? As nossas crianças especiais bem cuidadas, os profissionais que ajudam a cuidar das nossas crianças bem remunerados em dia, estrutura adequada para que essas crianças se desenvolvam melhor, ou o incentivo em políticas culturais. Eu leio bastante, adoro música, sou fanático com música, sou fissurado, não sou uma pessoa tão culta assim, mas gosto de história, gosto de obras de arte, sejam elas artes plásticas, cênicas e tantas outras formas mais de expressão artística. Mas convenhamos, primeiro vamos cuidar das nossas crianças, primeiro garantir uma alimentação adequada, primeiro garantir para que essas crianças tenham toda a estrutura necessária para o seu bom desenvolvimento, porque nada mais são do que o futuro da nossa nação. Clichê isso, né? Mas é tão verdadeiro quanto esse café com leite que eu estou tomando aqui. Então eu trago essa informação para os senhores, para que os senhores reflitam e vejam que aqueles que ainda me apontam o dedo e dizem que eu não faço mais do que criticar, as minhas críticas têm dado certo. E muita coisa aconteceu que não chegou sequer ao meu conhecimento, quiçá ao conhecimento dos senhores. Sabe aquele garotinho que tem autismo lá da comunidade de Volta Grande? Que eu fiz 1, 2, 3, acredito que umas 5 ou 6 transmissões falando a respeito dessa negligência? Muito bem, tomei ciência ontem, eu preciso saber se fato ou se boato, ainda não tenho certeza. Pretendo falar com a mãe dele hoje, mas me disseram que estavam desesperados lá na prefeitura e que era para mandar buscar o menino, o garoto, de qualquer forma. Excelente. Se eu houvesse feito um ofício encaminhado para o prefeito, os senhores sabem bem aonde teria chegado esse ofício. Estou aqui com uma pasta com diversos. Só requerimentos de informações eu tenho para mais de 12 que não foram respondidos. Então, essa metodologia formal cansa, faz com que a gente caia no esquecimento. Aí eu escrevi. Se eu não ficar ali olhando pasta por pasta, ofício por ofício, o que eu pedi, eu não vou me lembrar. Eu sei que agora é muito cedo. Eu quero fazer uma live, uma transmissão específica para poder estar tratando a respeito desse assunto. Peço para vocês que me acompanham. Eu já vou fazer e dar início, a uma campanha para poder mobilizar a população para quem possa estar contribuindo. Temos aí alguns grupos de WhatsApp, alguns 250 pessoas, outros 150, tem grupo aí com próximo a 300 pessoas. E mais uma cobrança, se o prefeito se movimentar antes, ótimo, excelente, não estou aqui para ficar fazendo política populista e para me colocar como salvador da pátria. É mais fácil e necessário a gente se colocar no lugar do próximo. E os nossos irmãos lá da comunidade de São José, que é uma das comunidades mais afastadas aqui do núcleo urbano da nossa cidade, ainda estão na expectativa de receber a promessa que o prefeito foi com Elizabeth Florencio e Companhia Limitada fazer a eles naquele período que eles sofreram com uma chuva de pedras que arrebentou com o telhado de todas as casas lá da comunidade. Então aquelas casas ainda continuam cobertas por lonas, porque infelizmente a maioria daqueles nossos irmãos são pessoas muito simples, que não dispõem dos recursos que algum de nós dispomos. Então, se nós nos mobilizarmos 50, 100 reais para cada um que puder,
um pedreiro, um carpinteiro, um caminhoneiro que depois possa levar essas telhas conosco e prestar esse serviço para que essas famílias tenham um pouco mais de conforto. A casa delas, eu já filmei, para quem tiver curiosidade, volta aí nos vídeos anteriores, os senhores verão, então passaram por um período de chuvas intensas, com as casas cobertas não mais do que por lona. Aquela lona fica, bom, é difícil ficar explicando com palavras aqui, está gravado aí nos vídeos anteriores, os senhores vejam e se sensibilizem com aquela situação. São crianças que moram naquelas residências, são idosos, são pessoas que precisam da nossa atenção, do nosso amor, da nossa humanidade. Se não tem por parte do poder público, que a gente se movimente então e façamos uma campanha para poder angariar fundos, para poder comprar essas telhas, para conseguir a mão de obra e o meio de transporte para levar essas telhas até a comunidade. Era para eu ter passado lá ontem, não pude por um contratempo aqui. Semana que vem eu acredito que devo conseguir passar lá na comunidade. Quero tentar falar com algumas pessoas de novo. São pessoas muito simples, novamente repito, que não gostam de aparecer, que não querem, participar de transmissão, para isso ficar mais claro para os senhores, mas tenham certeza, isso que eu estou dizendo é verdade absoluta. O prefeito foi lá, junto com a Elizabeth Florencio e Companhia Limitada, prometeu que estaria prestando assistência e, infelizmente, o que ele fez foi mandar um único rolo de lonas, que sequer deu para fazer um terço das casas, cobrir um terço das casas que lá existem. Os demais foram doados por um fazendeiro, um empresário de Belo Horizonte, e a esposa tem família aqui, que não vem ao caso fica citando o nome de ninguém. Mas enquanto um empresário doou 4 rolos de lona, o prefeito mandou não mais do que um, e a promessa vazia de que estaria ajudando. Então, continuo cobrando sim. Quem sabe o prefeito se sensibiliza, a maioria dos patetas se mobilizam e pressionam o prefeito. Prefeito, aqui ó, estou com voto aqui, com um projeto com pedido de voto para urgência especial. Vai arrumar as casas lá do São José? Sim ou não? Não tem muita desculpa, não tem muita conversa. Eu me recordo como hoje, na primeira reunião ordinária que participamos lá na Câmara Municipal, todo mundo perdido, exceto, claro, Anderson, Celcinho, que já eram vereadores de outras legislaturas. Os demais, como diriam os nossos colegas contemporâneos lá de Muzambinho, todos gabirus. Gabirus no sentido que gabiru é bezerro novo, é muito bobo, não sabe de absolutamente nada. Inclusive eu estava lá como gabiru, mais perdido do que azeitona em boca de banguelo. E começaram a fazer as famosas indicações ao prefeito, e aquilo começou a ser debatido e tudo. O Anderson ainda pontuou, falou, olha, indicação todos nós podemos fazer e isso não é objeto para ficar discutindo aqui, porque senão a reunião vai se delongar demais, e ele tinha razão. Façamos as indicações, o prefeito entende que é justa ou não, vai lá e procede com o que é necessário para atender as indicações do Legislativo. Só que a gente sabe como é que funciona. E a senhora excelentíssima vereadora Elizabeth Florencio, à época presidente da Câmara, a primeira indicação que ela fez foi pedindo a reforma de uma ou algumas casas lá da comunidade de São José, que nunca aconteceu. Então passou mais de 2 anos, quase 2 anos e meio de legislatura, e ela, estando do lado direito do prefeito, ela não conseguiu fazer com que o prefeito cumprisse a palavra e reformasse as casas lá de São José. Agora, imaginem os senhores, nós, no caso eu, como oposição, e agora sem cargo eletivo, apenas um cidadão comum, sem dinheiro no banco. Qual o poder que eu tenho de convencimento do prefeito? Eu não entrei no bolso dele, nunca entraria, por mais que tenham tentado me colocar lá. É esse. Sendo chato, sendo incisivo, aparecendo toda hora, estando aí de frente dos senhores para ouvir as críticas, para aceitá-las e para tentar melhorar cada vez mais o meu comportamento. Mas essa ferramenta eu não vou deixar de usá-la. Não vou deixar de usá-la porque, por mais que ainda tenhamos coisas infindas a serem corrigidas no nosso município, tal qual coisas simples como uma grade para tapar um bueiro, que eu mostrei já inúmeras vezes lá nas ruas que cortam a Avenida Brasil, que nunca foi feito, que os funcionários da prefeitura foram lá, mediram, tiraram fotos, publicaram nas páginas da prefeitura, mas o problema nunca foi resolvido, como problemas sérios, como a situação da balsa, situação de estradas, situação de Santa Casa, salários atrasados
e, nesse caso, o poder público simplesmente cruza os braços. Não, a Santa Casa é uma entidade filantrópica. A gente não sabe mais se é filantrópica, se é municipalizada, se foi terceirizada. Na verdade, não aconteceu absolutamente nada. Continua a mesma coisa, aonde bons servidores, boas servidoras, dedicam as suas vidas para poder cuidar das nossas. Infelizmente, eu tenho passado por alguns contratempos, tal qual anteontem tive que levar minha esposa lá e, graças a Deus, mais uma vez, ela foi tratada e cuidada com zelo. Por quê? Porque os profissionais são bons demais. Mas a estrutura, apesar de ter melhorado um pouquinho, ainda está muito aquém do que nós precisamos. O pagamento para esses profissionais, eu já deixei claro e vou enfatizar aqui, piso nacional da enfermagem. Eu vou fazer uma live novamente para pontuar única e especificamente esse assunto. Chegou ao meu conhecimento que teve gente tão desprezível que teve a audácia de falar com os servidores da Santa Casa e dizendo que o piso que eles merecem era aquele piso que eles estavam pisando. Isso é lei. Se um enfermeiro, um técnico de enfermagem não merece ganhar um bom salário, quem merece? Vereador e prefeito? Então nós estamos atentos, acionaremos sim a Justiça, o Ministério Público, pedindo o amparo do Ministério Público, caso o piso nacional da enfermagem não seja pago para esses valorosos servidores que nós temos lá. Eu já estou muito atento a isso. Então eu espero que nós não tenhamos aborrecimento desnecessário, porque o prefeito sabe que ele vai ser obrigado a pagar de uma maneira ou de outra. E eu digo o prefeito vai ser obrigado a pagar porque a diretoria da Santa Casa, quem tira e quem coloca é ele. São submissos à vontade soberana dele, então logo ele é responsável. Não vou nem dizer co-responsável, ele é responsável sim, todos nós sabemos disso. Então estaremos atentos e estaremos cobrando. Energia da comunidade de Araúna eu já mostrei para os senhores. Eu espero que semana que vem, quando eu for lá no Santo Antônio, aquelas ruas já estejam iluminadas também, porque se não tiver eu vou mostrar para os senhores. Vou continuar denunciando, tal qual já fiz, né? Isso está lá, está parado ainda, mas eu vou insistir nessa denúncia, mostrando, filmando. Caso não tenha ligação e energia elétrica lá naquelas ruas, eu quero trazer o conhecimento de novo das autoridades e trazer o conhecimento de vocês, porque dessa forma, quem sabe, mesmo que a passos lentos, passos de tartaruga, esse insano, desse ditador tupiniquim vai se movimentando e fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha acolá. Então, prefeito, mandou dinheiro para pai, não fez mais do que obrigação. É pouco ainda, tá? Só estou trazendo uma informação para não ficar passando aqui como uma pessoa que está trazendo inverdade para os senhores. Eu procurei todas as vezes no site Transparência para ver se houve a liquidação ou os empenhos e as liquidações. Até a presente data, quando eu olhei, que no caso foi ontem, não tinha absolutamente nada no site Transparência. Então, para começar, eu não devo nem desculpas, porque o erro não é meu. Porque servidores vocês têm, e tem muitos, né? Estrutura vocês têm, mantenham o site Transparência atualizado, acessível, para que nós consigamos as informações, que eu trago as informações condizentes com o que vocês estiverem disponibilizando. Do contrário, eu vou continuar trazendo as informações conforme chegam ao meu conhecimento, através dos pais, dos cidadãos e cidadãs guapirenses que me procuram para auxiliá-los. Então, dinheiro da paz já foi repassado, 2 ou 3 servidores foram retirados e nós precisamos continuar cobrando o poder público para que eles façam o que é necessário, pelo menos o básico do básico do básico, para que nós tenhamos condições mínimas de sobreviver com dignidade nessa cidade. Outra publicação, antes de concluir a live, que eu queria dizer aos senhores, foi uma que vi ontem no site da prefeitura, falando acerca, né, umas fotos bonitas com gente sorridente, né, como se tudo aqui estivesse correndo a perfeita maravilha, falando a respeito do programa Minha Casa Minha Vida. Ora, convenhamos, população, executivo e essas velhas raposas, o que eles estão preocupados agora é em manter ou passar o poder adiante para aqueles que estão dentro do mesmo balaio. Não pensem os senhores que existe outra prioridade na cabeça dessa gente que não seja ser reeleitos ou serem eleitos. Tempo para isso eles tiveram de sobra.
Agora o que acontece é política populista no final de mandato para tentar mais uma vez enganar vocês. Agora os senhores passarão a ver estradas em boas condições, porque já vimos que eles estavam movimentando lá do Porto da Balsa de Pontal até a comunidade de Araúna, até a comunidade de Santo Antônio. Alguns trechos de estradas principais eles já começaram a dar uma certa manutenção. Agora aparece políticas habitacionais, prometendo para os senhores habitação, casas dignas. Agora vai começar o bom e velho esqueminha de política leviana para poder prometer aos senhores que algo grandioso será entregue, e assim que eles assumirem o poder de novo, os senhores serão colocados na boa e velha geladeira, fingindo que não existem. Essa é a verdade. Se quisessem fazer, já haveriam de ter feito. Mas fica aí mais uma publicação nas páginas das redes sociais do município para que os senhores estejam atentos. Será que essas habitações vão sair? Tomara que sim. Muita gente está precisando, muitos aluguéis sociais pagos aí de maneira indiscriminada, sem contar nas obras, né? Uma mão de tinta, um forrinho de PVC lá na comunidade Pontal, lá no postinho, tá lá a placa R$136 mil. Palavras da comunidade lá, que nem os pisos para poder colocar nas paredes do banheiro eles não permitiram, era para colocar só meia altura, o resto a gente sabe o que acontece. Então, pessoal, estejam atentos, tá? A caminhada já começou, a busca pelo seu voto já está sendo trabalhado da maneira que os senhores ainda não compreenderam como acontece. Eu tenho certeza que não, porque até bem pouco tempo atrás eu também não entendia. A gente passa, aliás, isso passa despercebido pra gente. Daqui a pouco aparecem os paladinos aí prometendo mundos e fundos e continuam entregando o bom e velho mais do mesmo. Tem uma outra transmissão a ser feita, mas essa eu quero fazer semana que vem, talvez não sozinho. Acredito que com pelo menos umas 2 ou 3 pessoas que já estão aí no nosso grupo lutando por uma Guapé melhor, para poder tratar a respeito de assuntos que ainda estão circulando pela cidade, a respeito da minha possibilidade de apoio, ou do porquê eu não estou apoiando. Um homem que parece muito bom e que realmente é, como pessoa, como ser humano, como profissional, com certeza, eu tenho certeza absoluta que é. Mas eu estou sendo muito questionado acerca disso daí, e eu quero trazer uma resposta para os senhores da mesma forma que eu tenho feito desde o primeiro dia que eu resolvi abrir a boca e vim trilhar esse caminho de vida pública, de servidor público, seja com cargo eletivo, seja com cargo por indicação, seja concursado, ou seja como estou, apenas como cidadão guapense. Então é isso, semana que vem a gente volta a falar, possivelmente alguma transmissão aqui, acolá, curta será feita, mas semana que vem a gente se organiza para trazer uma informação muito importante para os senhores, um posicionamento não só do Thiago Câmara, mas do grupo da família Thiago Câmara, do porquê e considerações a serem feitas acerca do que está acontecendo aí na nossa cidade. Fiquem todos com Deus, grande abraço e vamos retomar o controle.